Meus queridos irmãos, muito bom dia e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Deus proverá. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de 2 Reis, o capítulo é de número 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Lá no versículo de número 10, nós lemos assim: Então Eliseu mandou o mensageiro para dizer a Naamã: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua pele será restaurada e ficará purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza que ele viria me encontrar. Invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus e colocaria a mão sobre as feridas e eu me curaria da lepra. Queridos irmãos, amigos, nessa manhã, vale a pena nós considerarmos, diante do nosso bom Deus, que algumas circunstâncias que nos cercam, às vezes elas têm como objetivo nos ensinar algumas coisas que dentro do nosso interior precisam ser reconsideradas. Então, situações externas que acontecem conosco para modificar situações internas. Porque o externo muitas vezes pode estar sendo visto, elogiado e aplaudido, mas o interno, se fosse visto com a mesma naturalidade e frequência, poderia, muitas vezes pelas mesmas pessoas, serem vaiado, ressarcido e muitas vezes desprezado. Então, como nós estamos sempre muito bem preocupados com o lado externo, que é a nossa aparência, aquilo que podemos mostrar, aquilo que nós podemos exibir, o texto de hoje chama a nossa atenção de um homem que era o comandante do exército do rei da Síria, um exército muito poderoso. E por intermédio desse comandante por nome Naamã, o povo da Síria havia adquirido muitas vitórias. A Bíblia diz que esse homem era um homem valente, ele era corajoso. A Bíblia chega a dizer que esse homem, ele tinha um grande conceito diante do rei, diante de todos, mas ele tinha um pequeno drama na sua vida, ele era leproso. E a lepra era, como é até hoje, algo muito complicado para lidar com ela, conviver no meio de pessoas que assim estão. Porém, a gente observa que Naamã era obrigado a ter 2 tipos de vida, uma vida dupla. Aquela vestida com a sua farda imponente, cheio de medalhas e condecorações, e aquela vida dentro do seu lar, quando ele tirava aquela farda e o seu corpo não passava de um corpo revestido de uma pele ressequida, praticamente podre, tomada pela lepra. Lá fora, as pessoas queriam ser como Naamã. Dentro da casa de Naamã, ele vivia um problema tão sério que nem mesmo a família podia estar junto dele.
É complicado quando a pessoa tem que viver uma vida assim. Um dia, uma das meninas que trabalhavam com a esposa, ela veio de Israel, foi levada cativa. E ela observando aquela tristeza daquele homem de vida dupla, ela disse para sua senhora: lá na terra de onde eu vim, existe um profeta de Deus que pode curar a lepra de Naamã. Imediatamente a esposa, a grande interessada, foi dizer para Naamã. E Naamã comunicou ao rei, e o rei mandou que fosse até lá. Aqui está a questão. Quando Naamã chega lá diante do profeta, ele esperava que ele fosse recebido como o grande general dos exércitos do rei da Síria. Mas só que para o homem de Deus, por ser de Deus, já sabia quem ele era. Aquelas condecorações, aquelas medalhas, aquele aparato todo, não dizia absolutamente nada para o Eliseu, servo de Deus. O que dizia para Eliseu era que aquele homem era leproso e ele que tinha que estar ali numa atitude de humildade. Porque se ele estivesse numa atitude como ele estava por dentro, naturalmente ele abdicaria da atitude como ele estava por fora. Apesar de ser uma pessoa leprosa por dentro, ele chegou cheio de rompante por fora. E Eliseu não deu trabalho de sair para cumprimentá-lo. É complicado você lidar com pessoas arrogantes. O profeta de Deus tão somente mandou para ele um recado assim: vai e entra no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Se assim o fizer, ficará curado. Olha, o texto bíblico diz, e nós lemos isso, que Naamã, quando ouviu essas palavras, ele foi tomado de um sentimento de indignação. Ele ficou irado. E com essa postura, ele tomou o caminho de volta. Vamos todo mundo para casa. Por que ele iria embora? Primeiro, que ele achou que a postura do profeta foi uma postura não muito respeitosa para o grande Naamã. Segundo, porque ele pensava que o profeta viria e oraria com ele, que era muito comum isso acontecer. E terceiro, ele olhou para o rio e viu que era um rio sujo. O Rio Jordão era um rio sujo. E ele chegou a considerar, lá de onde ele veio, existem pelo menos 2 rios que ele aqui considera, Abana e Farpar, que são muito mais limpos. Se a questão era banhar-se, lá seria o local. Mas só que tem um detalhe. Se ele veio em busca de ajuda, se ele veio em busca de cura, se ele veio em busca de libertação, ele precisava tirar a roupagem do orgulho, da soberba, da jactância. Às vezes, Deus nos faz e prega em nós algumas peças para que nós venhamos nos despojar de determinadas vestimentas, de determinados caprichos, de determinadas posturas, de determinadas ideologias, de determinados princípios, de determinados hábitos, de determinados comportamentos. Naamã sabia que para poder entrar, o problema não era o rio. O problema era que para entrar no rio ele teria que tirar a roupa. E em tirando a roupa, as pessoas viriam que o grande Naamã não passava de um grande leproso. Que aquele que muitos gostariam de ser igual ele por causa da função que ele ocupa, agora até mesmo um camponês abriria a mão de ser o que ele é, porque não queria jamais ser um homem leproso como ele. É isso aí. É assim que o orgulho faz com as pessoas. E eu quero lhe dizer que muitas vezes Deus nos permite passar por algumas circunstâncias
para que nós venhamos abrir mão do orgulho, do nosso temperamento, do nosso jeito de ser, que só vai ser rompido se nós nos humilharmos ao ponto de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não 6, não 5, não 3, não 2, não 1, mas terão que ser 7 vezes. Quando ele ia embora, um dos seus filhos disse: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil para fazer, tu não farias. Quanto mais uma coisa tão simples como mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Não era tão simples para ele, mas para quem já estava ali, que custava? Iria arrancar um dedo? Ele já estava ali, já estava com a mão na bênção. Ele resolveu então pagar o preço. Vai diante do rio, penso eu, tira aquela investidura, tira aquele aparato de general e se revela um homem leproso, um homem pequeno, um homem doente. E começa a mergulhar no rio. A Bíblia nos diz que quando ele mergulhou pela 7ª vez, a sua pele ficou uma pele purificada, uma pele limpa, como se fosse uma pele de um menino. Naamã ficou muito feliz, porque agora não precisava mais esconder a lepra, aquele corpo horrendo, mas ele podia dizer que ele estava bem, tanto por fora quanto por dentro. Existe uma coisa que deve nos preocupar muito, mais do que uma lepra, que deixa o nosso corpo marcado e feio, é o pecado, porque o pecado ofende a Deus, o pecado traz consequências desagradáveis para nós mesmos, e o pecado é uma lepra espiritual. E se nós queremos nos livrar do pecado, nós precisamos mergulhar, não no Jordão, mas no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Nesta manhã, Deus fala de uma forma especial. Se você ainda não mergulhou a sua vida no sangue de Jesus Cristo, faça-o, porque a lepra pode contaminar sua vida eternamente. Mas se você já passou pela experiência de ter mergulhado no sangue de Jesus, questione a Deus se existe alguma outra coisa que faz necessário você mergulhar de novo, porque o mais importante é estar tão bem quanto Naamã ficou a partir daquele momento em que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Em nome de Cristo Jesus, Deus proverá.